Não havia uma porta aberta diante de nós. Não havia uma porta para nós poder olhar para ela e dizer assim. Não havia confiança de ninguém entrar no céu. As pessoas olhavam uns para os outros e falavam, ih, estou longe. Eu sei que eu tenho que melhorar. E alguns que já tinham sido crente mesmo, de oração e crente que crê na Bíblia mesmo, eles olhavam aquilo com angústia, com tristeza. Que a casa de Deus tenha se tornado um centro. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque o ensino é extenso. Aleluia. Então, eu dei um título para esse ensino, a porta da salvação, a porta do arrebatamento, ou a libertação, a porta para a libertação, ou seja, a passagem dessa para outra, né? Uma passagem de uma situação terrível em que nós se encontramos para a salvação, né? Aleluia. Então é o seguinte, esse estudo é a terceira parte de um estudo muito grande. O nome do estudo denomina-se A Porta para o Arrebatamento. Abriu-se uma porta diante de nós. Nós podemos ver isso que nós estamos vivendo na época de Apocalipse. Nós estamos vivendo na época das igrejas. E como que nós temos consciência de que nós estamos vivendo? Porque nós temos consciência de que a trombeta da meia-noite já soou. O mensageiro que anuncia a vinda do Messias está aqui. Quer dizer, o anúncio já foi dado. O anúncio final da vinda do Messias está sendo dado agora, enquanto nós estamos aqui. Então, se você tem consciência disso, você tem consciência de que uma porta foi aberta diante de ti. E aquele que abriu uma porta diante de ti, ele diz assim, Apocalipse 3, verso 8, ele disse, eu conheço as tuas obras e pus uma porta aberta diante de ti. Sei que tem poucas forças, mas foste fiel. Aleluia. Então significa, povo abençoado, uma coisa. A pergunta que eu faço para ti, você é conhecido pelo Senhor? Aleluia. Pelas tuas obras? Você é conhecido pelo Senhor pelas tuas atitudes? Você é conhecido pelo Senhor porque você tem uma vida reta? Aleluia. Como nós estamos no princípio, como nós começamos a conhecer o Senhor agora, então nós podemos dizer assim, Senhor, eu estou te conhecendo. Porque o Senhor me puxou e me trouxe aqui. Agora eu sei que eu preciso fazer essas obras pelas quais eu vou ser conhecido pelo Senhor. Porque Ele diz, eu conheço as tuas obras. Ele não disse, eu conheço a tua fé. Porque nós sabemos que nesse tempo presente reina uma fé morta. Reina uma fé morta. Há 2 tipos de fogo queimando no horário da meia-noite. 2 tipos de fogo. É por isso que há uma confusão generalizada na casa de Deus. Ninguém sabe quem fala da parte do Senhor e quem não fala. Há uma confusão generalizada. Porque o diabo está queimando um fogo estranho também. Você consegue enxergar as 2 igrejas, a sábia e a tola. Uma delas queima fogo estranho. E principalmente isso para nós, e um dos maiores segredos, para nós entrar no céu, em conjunto com as 5 virgens sábias, é você compreender, é você interpretar e entender as revelações do Senhor de quem de fato é a tola. E não cometer a mesma loucura que ela está cometendo. Aleluia. Então vamos iniciar. Aqui na porta do arrebatamento, o primeiro comando que ele fala aqui é sobre vigilância. Por que vigiar? A pergunta é, por que vigiar? Tem que vigiar, por quê? Porque tem alguma coisa, se você tem que vigiar, é porque tem alguma coisa especial aí, para ser vigiado. Vigiar, a palavra vigilância significa se manter acordado. Porque o momento em que nós vivemos, o momento em que nós estamos vivendo na Terra, é um momento muito crítico. Nós, seres humanos, temos um relógio chamado relógio biológico. Relógio biológico.
você, quando você acorda pela manhã, você levanta, às vezes algumas pessoas têm o hábito de se alimentar antes de sair do serviço e vão trabalhar. Quando você chega do trabalho, você almoça, você vai trabalhar de novo, você volta, você janta, e chega um horário X da noite que o teu corpo te traz uma mensagem. Ele diz: chegou a hora de dormir, de descansar, de recarregar a bateria. E esse relógio biológico é conhecido como o horário da meia-noite. Quando vai se aproximando de 11 horas para próximo de 12 horas, é a hora que você tem o maior sono. É a hora que o sono mais te derruba, ele quer te jogar no chão. E é justamente esse, e eu me refiro a nós fisicamente, mas no mundo espiritual não é diferente. No mundo espiritual é da mesma forma. Houve horários da meia-noite em vários tempos na Terra. Houve horários terríveis em que as pessoas não deveriam estar dormindo. Deveriam estar acordadas. Lá no Éden mesmo, o Senhor Jesus alertou Adão: vigia. Como que ele falou? Não coma do fruto. Ele trouxe uma mensagem de alerta para Adão, porque Adão estava próximo a entrar na eternidade. Adão não era um homem que estava vestido num corpo eterno, porque se ele tivesse vestido num corpo eterno, ele não tinha sido sujeito ao pecado. Porque o corpo eterno daqueles que vivem eternamente, eles não são mais sujeitos ao pecado. Mas para ele entrar na eternidade, ele teve que passar por um teste. E o teste surgiu na hora da meia-noite. A hora em que a gente está com sono. Então o que aconteceu com Adão? Ele dormiu. Ele cochilou no sono da indolência. Ele entrou no pecado. Adão praticou todo tipo de imundícia que você imaginar dentro do Éden. Dentro do Éden, no céu. No céu. No céu. Isso já foi revelado para nós através dos mensageiros do Senhor. Que as imundícias que estão sendo praticadas aqui diante dos nossos olhos, ou até nas escondidas, foram praticadas por Adão dentro do Éden. Para você ver o nível da impetulância e da loucura que é esse horário. Ele é tão terrível que você não consegue discernir direito o quanto ele é terrível. Por quê? Uma das características mais importantes que esse horário traz é a dormência. Você se torna uma pessoa totalmente dormente. É como se você estivesse anestesiado. Porque quando você fala dormindo, é porque você dormiu. Quem está dormindo, você não consegue falar, conversar, ele não está na sã consciência. Mesmo que você esteja acordado, olhando para mim, você está totalmente dormente. Uma das características que mostra que você está dormente é porque você não tem temor de Deus. Você não teme o Senhor. Se um dia você teve temor de Deus, hoje em dia as pessoas chacoteiam, a igreja brinca com Deus. Eles tiram piada. E isso é uma demonstração de alto nível de profundidade. Que ele entrou em outro estágio. Porque nesse horário da meia-noite, o que aconteceu? Por que o mensageiro entrou na terra? Porque a igreja dormiu. Isso significa, por uma pessoa, que nós estamos sendo acordados. Nós estávamos dormindo, nós estamos sendo acordados. E se nós estamos sendo acordados, isso significa que nós estamos sendo despertados aos poucos, ainda sonolentos, ainda não temos o temor de Deus em alto nível. É por isso que ele disse, no horário da meia-noite, pegue a unção necessária para você enfrentar as dificuldades que vem pela frente. Aleluia. E lembrando, por favor, abençoado, que no momento exato em que a igreja dormiu, o inimigo semeou outra semente. É aí onde eu falo que ela sabe a gravidade do horário da meia-noite. Logo em seguida, quando Adão cometeu o erro lá no Éden, ele foi julgado no horário da meia-noite. Houve um julgamento lá. Isso ocorreu do mesmo jeito no tempo de Noé. Mas o que é mais importante, que eu quero chamar a nossa atenção aqui, é que nós que estamos ouvindo a trombeta, nós que estamos ouvindo a mensagem do anúncio da vinda do Messias, nós que estamos ouvindo a mensagem final, nós que estamos ouvindo Noé pregar, nós que estamos ouvindo o Senhor pregar para Adão, que é nós, dizendo, não coma do fruto. Qual foi o primeiro mandamento que eu trouxe aqui? Não, quando eu pisei os pés aqui dentro, eu falei, não ouçam a voz lá fora. Isso é comer o fruto do conhecimento do bem e do mal e trazer o quê? Confusão para a mente.
Se de lá nós já estamos saindo da confusão, então nós devemos reorganizar nossa mente e andar direito no caminho do Senhor. E não ter a mente totalmente afetada pelo evangelho caído do mundo, o evangelho de Satanás, o evangelho pago, e não o evangelho gratuito que veio do Senhor. Aleluia. Então, se nós somos a igreja remanescente, nós temos que fugir, correr. Se nós estamos ouvindo o som que está produzindo no horário da meia-noite, nós temos que nos separar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então veja só, povo abençoado. Foi contra isso que o Senhor Jesus alertou lá no Éden. Veja o que aconteceu no Éden não, no Getsemane. Veja o que aconteceu. Ele chamou, fique aqui acordado que eu vou orar e já volto. Ele fez isso 3 vezes. Olha só o que aconteceu. Eu vou trazer uma pequena mensagem aqui. Veja só. O Senhor Jesus foi para o Éden e ele estava sofrendo lá porque ele sabia que era a hora da sua morte. Então ele pegou e falou, fiquem aqui orando que eu vou subir aqui para orar. Quando ele voltou, eles estavam dormindo. Lembre do que eu vou falar para vocês. A hora em que o Senhor Jesus entrou na terra é justamente essa hora que nós estamos aqui orando um pouco. Foi a hora que ele entrou na terra. Como assim, pastor? Que hora foi que ele entrou na terra? Ele entrou na terra justamente nesta hora. Dia, momento exato. Olha só para cá. Quando o homem cometeu o primeiro pecado no Éden, teve data e tempo exato. Data e tempo exato. As coisas do Senhor nunca mudam. Lembre-se que o Senhor, quando o Senhor veio para libertar, tem uma data específica para a libertação. Tem um tempo específico para a libertação. E isso nós vimos quando isso aconteceu no jardim, no Egito. Houve uma data específica e ele falou, esse será o dia X, dia tal, e haverá adoração perpétua nesse tempo. Nós vamos entender isso aqui para frente. Aleluia. Aleluia. Então veja só, esse é um momento muito terrível, porque se nós estamos no horário espiritual do Senhor, nós estamos 11 horas e 59 minutos. Então esse é o momento que nós estamos com o maior sono. Esse é o momento em que o mundo nos entreteu total. Ele nos tirou total. É por isso que o mensageiro entrou na terra. Por quê? Porque não tinha um que pudesse vir falar, sai do pecado, sai disso aí, sai daquilo ali. Não tinha um. Não tinha um, como não tem um, que pudesse avisar isso. Então nós estamos, são 11 horas e 59 minutos, e todos nós sabemos que Jesus vem no horário da meia-noite. Falta 1 minuto para o Senhor Jesus voltar. 1 minuto no relógio espiritual de Deus. 1 minuto para meia-noite. Então essa é a hora de maior sono. Ele está dizendo, será que tem como vocês se manter acordados por mim? Foi isso que ele falou para os discípulos lá, quando eles estavam lá dormindo. Ele falou, fica aí vigiando e orando que eu vou lá orar e já eu volto. Quando ele chegou, eles estavam dormindo. Ele repetiu isso 3 vezes. Quando ele olhou para aquela senhora correndo no juiz que não temia a Deus, ele olhou para nós e viu nós nesse tempo. Jesus se entristeceu, porque ele viu que no nosso tempo não haveria fé. Ninguém ia acreditar no Senhor. Ninguém ia acreditar nesse tempo. É por isso que o resgate que veio em alto nível, é por isso que os aleijados que nós acabamos de ver estão andando praticamente todo dia. E eu já dei uma live uma vez explicando como identificar o Senhor. Eu não estou falando para identificar o homem, não. É o Senhor. Como identificar o Senhor? Uma hora dessa nós vamos dar esse ensino aqui. Como identificar Deus. Como que eu enxergo Deus? Onde Ele está? E eu falei assim, João Batista enviou dois mensageiros dele, 2 discípulos, falou, vá lá ele e pergunte para ele, o Senhor é aquele que nós estávamos esperando ou nós temos que aguardar outro? E você vai perceber que Jesus nunca te dá uma resposta direta. E Jesus, ele nunca dá uma resposta com a língua quase. As respostas dele são sempre em cima de atitudes. Quando ele chega e pergunta para o Senhor, o Senhor vira para os aleijados, traga os aleijados aqui, traz os doentes, traz.
cura todos eles. Depois de curar, fala assim, agora vai lá e diga a João, os aleijados estão andando, a lepra está sendo curada, os mortos ressuscitando, os surdos ouvindo, os cegos vendo. Vai lá e diga isso a João. Aleluia. Então qual foi a resposta que o Senhor deu? Será que ele tinha que esperar outro? Provavelmente João deve ter ouvido e falou, uau, ele chegou, é ele mesmo. Pronto, acabou, fechou. João entendeu que era ele, por causa daquela manifestação. E nós estamos vendo isso em muito mais, um nível muito mais alto aqui agora. Então você está identificando que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E o Senhor disse, e quando ele vier naquele tempo, será que haverá fé? Será que nós vamos crer nele? Então nós estamos enxergando o Senhor aqui de fato. Os fariseus se aproximaram dele e perguntaram para ele, por que tu não nos diz abertamente que tu é o Messias, que tu é o Cristo? Ele disse, eu já vos falei, mas vocês não creem em mim. Vocês não creem? As obras que eu faço testificam sobre mim. Então nós estamos vendo que o Senhor está andando na terra. O Senhor está andando na terra. Aleluia. Então veja só, vamos continuar. Mas o que acontece? Uma das características mais terríveis desse tempo presente, veja só, tem muita gente que fala assim, havia no passado, isso nunca foi novo. A surpresa da gente ver homossexuais abertamente se beijando, fazer qualquer imundícia na rua aí, ou a surpresa da gente ver casamento de homossexualismo, aí tem muita gente que fala assim, isso os próprios crentes para defender a tese maligna, que são os próprios defensores do diabo, diz assim, mas no tempo passado isso acontecia também. O que eles não sabem é que toda vez que aconteceu isso, era na divisão de uma dispensação para outra, como está sendo agora. Antigamente, os homossexuais ou prostitutas, ou seja lá quem for, as coisas eram tudo incubado, muito incubado. Ninguém ouvia isso aí, ninguém via isso acontecer abertamente. Isso significa que esses são os sintomas do horário da meia-noite, os sinais do horário da meia-noite. Isso demonstra que a igreja caiu. Essa era a hora de nós cair de joelho orando e chorando. Se nós de fato somos a igreja que estamos se levantando para combater contra o pecado no horário mais terrível, é a hora de nós chorar. É a hora de nós derramar lágrimas. É a hora dos verdadeiros pastores se aparecerem. É a hora deles entrar em combate em alto nível contra o terror das trevas que está aí. Aleluia. Veja nos Estados Unidos, quando abriu as portas para o casamento gay, o mundo todo mundo pegou avião e partiu para lá, para poder ir se casar nos Estados Unidos. Aleluia. São quantos? São vários estados dos Estados Unidos que são autorizados o casamento gay. Então você vê que o nível do horário da meia-noite é terrível. Esses são os sinais mais profundos, são as marcas mais profundas do horário da meia-noite. E de que o nível que se aproxima do horário das 12 horas. Que o ponteiro já vai bater. Então cada vez mais nós precisamos fazer o quê? Nos alimentar mais do Senhor, nos separar e entrar em um combate não contra os seres humanos, que nós não estamos aqui para combater contra pessoas. Mas quantos homossexuais nesse mundo que não está gritando e dizendo assim, será que um dia um pastor vai se levantar na terra, um pastor sério, para pregar um evangelho sério, para poder ouvir? Será que para poder ouvir ou acreditar verdadeiramente em Jesus? Porque os medrosos do tempo presente não querem falar no pecado sexual, não querem falar no homossexualismo, não querem falar nesse pecado. Por quê? Por causa do horário da meia-noite. O horário tão terrível que suprimiu a vida deles. Suprimiu. E eles se tornaram totalmente vítimas. Eles se tornaram as pessoas que, em vez de combater, eles cederam. Então há pregadores no púlpito homossexuais pregando a palavra aqui no púlpito. No púlpito do Deus Altíssimo. Aleluia. Então nós vemos como que está o nível do horário da meia-noite. Você vê a nojeira que aconteceu nesse país, naquele carnaval daquele tempo. O horário terrível da meia-noite. Então nós estamos vendo os sinais. E cadê a igreja que não aparece para combater, para lutar? Cadê a igreja que era temida na terra? Não existe mais igreja. É por isso que o mensageiro está aqui. É aí que mora a nossa salvação, a nossa segurança. Porque uma porta se abriu diante de nós. Uma porta se abriu. Glória a Deus, aleluia.
Então essa porta ela não foi feita para salvar somente os crentes, ou seja lá quem for. Ela foi feita para salvar todos. Porque se o mensageiro final que traz o avivamento está aqui, significa que o juízo está na cola. O juízo está do lado. Ele traz a mensagem de paz, mas ele também traz juízo. Isso nós já vimos pela guerra na Ucrânia e o coronavírus. Nós já vimos como os terremotos do Japão, terremoto do Haiti, terremoto do Chile, terremoto do Nepal. E entre outros milhares de vários terremotos que houve na Terra. Aleluia, o Zika vírus no Brasil. Então esse é um momento de trevas densa, escura, pesada. Esse é o momento em que a igreja tem que acordar, a igreja tem que se levantar. Enquanto nós estivermos assumindo as características deles, nós nunca vamos poder ajudar a tirar eles dessa situação. Nós temos que tirar a característica velha, maligna, de mundano do mundo, a característica daqueles que estão sendo dominados pelo sono, ou seja, dominados pelo fermento velho desse mundo, ou seja, com o coração fixado nesse lugar. Aleluia. Então é impossível que um aprisionado consiga desatar e quebrar as correntes e soltar os outros se ele está aprisionado também. Então nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Deus está contando conosco. Eu já falei isso aqui, vou repetir de novo. Deus conta com cada um de nós. Deus conta com cada um de nós para que o avivamento venha no Tocantins. E se você está ouvindo a voz dele em alto nível, você tem responsabilidade. Aleluia. Você tem responsabilidade. Glória a Deus. Então veja só. Naquele tempo Noé saiu para anunciar, assim como nós estamos fazendo agora. Nós só podemos anunciar enquanto a porta está aberta. Quando a porta se fechar, ninguém vai ver um pregador gritando na rua, arrependa-se. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver mais isso. Porque a porta fechou. Então o desespero vai se abater essa geração. Abater a todos. Porque o que está escrito aqui é que depois que Noé anunciou e que ele entrou para dentro, ele botou um conjunto de animais, como está escrito no capítulo 7, dentro da Arca da Aliança, ele foi lá e fechou a porta por o lado de dentro. Mas naquele momento o Senhor veio por fora e fechou. Porque se a Dona Maria visse eu do lado de fora, ela estivesse do lado de dentro da porta e ela fechasse, para você ter uma ideia que quem fecha a porta não é o homem, é aquele Deus que todo mundo diz, o Deus bonzinho. Você vai descobrir quem a face do verdadeiro Deus naquele dia. Você vai descobrir o outro lado dele. Porque se fosse só ela que fechasse a porta e eu estivesse do lado de fora e falasse, mãe, abre aí para mim. Ela, bora, abre aquele jeito para ele. Mas o Senhor fechou por fora. Não tem mãe, não tem irmão, não tem amigo, não tem ninguém. Naquela hora é você. Se você foi justo, se você foi sério, se você foi íntegro, você vai entrar. Se você não foi, você vai ficar do lado de fora. Não tem sentimento. Ah, mas meu vizinho, ele me ajudou com a cesta básica, tal dia, é ele que está ali gritando, me pedindo ajuda, bora ajudar ele. Você não está entendendo que aquele que julga lá dentro, aquele que tem os olhos de fogo, como diz Apocalipse, que julga as intenções do coração, aquele que tem uma face, que já não é mesmo a face do manso cordeiro, mas uma face irada, uma face do Deus irado, é ele que vai julgar lá dentro do coração. Então, aparentemente, você olha para mim e você imagina, esse pastor deve ser um pastor sério. Mas naquele dia eu vou ficar lá de fora, tu vai descobrir que eu era um trivial. Então nós vamos descobrir naquele dia quem é que vai ficar do lado de dentro ou quem vai ficar do lado de fora. Esse é o horário terrível da meia-noite. Aleluia. Então Deus está dizendo para nós, o que Deus está tentando avisar, alertar o nosso coração é não durma. Não durma no horário da meia-noite. Veja só. No capítulo 12, do verso 1 em diante de Êxodo 12, você vai ver o mesmo acontecimento que está acontecendo aqui, um protótipo que aconteceu lá. Como aconteceu no Éden, como aconteceu no tempo de Noé, como aconteceu no tempo de Ló. Como aconteceu lá no Egito.
Então, lá um protocolo. Há um protocolo lá. E esse protocolo é para nós assumir aqui. O mesmo protocolo. Porque a semente maligna que o diabo semeou nesse tempo presente diz assim, nós não prega mais Velho Testamento, não, só o Novo. Esses são os protocolos de Satanás. Aleluia. Então veja só. Lá no verso 12. Lá no verso 12 aconteceu algo tremendo. Aconteceu algo tremendo. Vamos ler lá. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui aberto. Está aqui. Êxodo 12. Êxodo 12. Vou começar no verso 5. Mas se você puder ler do 1 ao 14, fica melhor. Mas vou ler só o verso 5, porque o estudo é bastante intenso. Mas antes de eu ler o verso 5, eu queria ler Isaías 26, que diz assim. Isaías 26, verso 20, que diz assim. A terra, o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. Ele está falando da tribulação. Ele está falando daquele momento tão terrível quando a porta for fechada. Todos nós temos consciência de que quando a porta é fechada, ninguém pode abrir aquela porta. Ninguém pode abrir aquela porta. E isso me deixa muito aflito e ansioso, porque olha só para nós, olha para cá. Uma das coisas que nós estamos nós estamos totalmente distraídos com as coisas desse lugar. Então você não está entendendo, a porta está fechada para você até agora, se você não agarrar essa oportunidade. Se não havia porta aberta aqui diante de nós, a porta estava trancada, e Deus veio e falou assim, eu coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Você vai continuar, você mesmo vai lá pegar com sua mão e fechar a porta, para tu não mesmo entrar? Porque nós vamos entender aqui o que é que te faz tu ficar do lado de fora e tu não entrar naquela porta. Aleluia. E sabendo nós temos consequência de que a tribulação vem aí, povo abençoado. E a tribulação, Deus vai requerer o sangue das nossas mãos. Desde o pecado do justo Abel, desde da queda do justo Abel, da morte dele, até o último aqui que morreu até hoje, desde o primeiro pecado de Adão até hoje, vai recair sobre essa geração. Vai recair sobre essa geração. Isso significa que o nível do juízo é muito tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então veja só. Veja só o que ele diz. Quando ele fala assim, ele está se referindo sobre a tribulação, sobre Isaías 26. Ele está falando que Deus fechou a porta para ele. Para aqueles que ele vai requerer o sangue da mão deles. Ele fechou a porta para ele. Glória a Deus. Então você diz assim, não. Quando eu estou triste, eu estou cansado, eu procuro Jesus, eu fico do lado de Jesus, eu converso com Jesus, eu tenho um diálogo com Jesus. A minha vida está do lado de Jesus. Você abre a sua boca e fala isso nitidamente, claramente. Então naquele dia você vai ver Jesus fechar a porta para você. Porque Jesus, ele não... Como eu falei para vocês, a única forma de você conversar com Jesus, a única forma de Deus acreditar que você é uma pessoa verdadeira, a única forma de Deus ver verdade em ti é nas atitudes. Ele falou, eu conheço as tuas. Quer dizer, as tuas obras falam, a tua atitude fala. Não, mas eu e Jesus, eu tenho muita fé. Mas Jesus tem uma intimidade. Você acha mesmo que Deus está aí porque tu fala? Tu é mentiroso, tu é um trapaceiro, você engana o pastor, engana outro, mas acha que naquele dia você vai passar pelos olhos de fogo? Vai passar pelaquele que enxerga dentro do coração? Vai passar pelaquele que criou o ser humano? Será que ele não sabe qual é a intenção do teu coração? Aleluia. Glória a Deus. Então veja só. Aquela porta ela está aberta agora, povo abençoado. Quando Deus enviou o mensageiro, ele enviou justamente para isso. Quando ele enviou, veja só quando aconteceu no tempo de Noé, eles chamavam ele de louco. Quando
do Senhor começou a pregar no creme, eles chamaram ele de louco também. Uma das primeiras profecias que ele fez foi o quê? Ele falou assim, olha, está vindo um juiz aí que vai devastar a Ásia. Um terremoto, um maremoto, que vai devastar a Ásia. E o povo riu da cara dele, falou assim, mas está escrito que Deus não vai destruir mais a terra com água. Ainda foram combater contra o profeta. Aleluia. E todo mundo viu o que aconteceu na Indonésia. Todo mundo viu, mais de 300 mil pessoas morreram naquele tsunami, naquele tempo. Todo mundo viu o terremoto que aconteceu no Japão. Uma cidade em 4 minutos desapareceu do mar. O mar invadiu e engoliu aquela cidade. Levou tudo. Aleluia. Veja só o que ele diz. Vamos falar aqui sobre exatamente o exemplo como ele usa Israel, que é o capítulo 12, né? Ele disse a Moisés, eu virei a você na hora da meia-noite. Percebeu? Ele disse que eu virei a vocês na hora da meia-noite. Vamos ver o verso 5. O verso 5 diz assim, o animal escolhido será um macho de 1 ano sem defeito. Grifa a palavra sem defeito. Sem defeito. Verso 7. Passe então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores das portas da casa, nas quais vocês comerão o animal. Aleluia. Então, mais abaixo, é claro, ele fala, pão sem fermento, ervas amargas e pão sem fermento. Comerão. Aleluia. Comerão a carne assada no fogo, juntamente com erva amarga e pão sem fermento. Verso 8. No verso 14 ele diz, comemorem-no como decreto perpétuo. Para sempre. Eles têm que comemorar isso aqui. Aleluia. Vocês estão entendendo? Aleluia. Compreenderam o que eu estou falando? Glória a Deus. Aquilo ali, o que aconteceu no Egito, é chamado de libertação. Veja só, Deus ele está dizendo para ti, como aquilo lá é um protótipo do tempo de hoje. O mundo representa o Egito. Presta atenção, o mundo representa o Egito e o diabo é o próprio faraó. O mundo representa o Egito e o diabo o próprio faraó. Mas no horário, na última das últimas pragas que ele jogou, no horário da meia-noite, ele avisou, eu vou matar os primogênitos do Egito todos. Desde animal, desde criança, seja lá quem for, vou matar todos. Mas vocês que são meu povo, vocês pegam o cordeiro sem defeito de 1 ano, sacrifica, pega o sangue dele, passa no umbral da porta e vocês se alimentem do cordeiro. No horário da meia-noite, quando o anjo da morte passar, ele vai olhar para aquela casa e vai ver na porta. Já teve um cordeiro substituto aqui. Um já morreu nessa casa. Ele não vai matar mais vocês. Porque ele vai saber que o cordeiro que tira o pecado do mundo foi morto ali no teu lugar. Aleluia. Então veja só o que está escrito lá, né? Estatuto perpétuo. Então o mensageiro do Senhor, o profeta do Senhor, antes mesmo de compreender o seu chamado, antes mesmo de compreender, ele estudava Israel. Ele estudou na Universidade de Israel, o profeta do Senhor. Foi lá que ele foi chamado, lá na Universidade do Monte Carmelo. Lá ele ouviu o seu primeiro chamado lá. Veja só, ele disse que ele tinha os seus amigos judeus, e quando chegava no tempo, que para nós somos conhecidos aqui como Páscoa, e lá é Pessah, quando chega no tempo da Páscoa, um mês antes, Páscoa, quer dizer, Pessah, passagem. Foi o que aconteceu no Egito. Quando ele fala, isso é um estatuto perpétuo, quer dizer, vocês vão comemorar essa libertação que vocês tiveram hoje para sempre. Aleluia. Quer dizer, Deus foi lá, tacou, mandou o anjo da morte, matou a todos, então o faraó levantou e liberou. Pode ir. Ele liberou, o povo vai embora. Então foram adorar no deserto. Eles foram adorar o Senhor no deserto. Mas naquele dia, aquele acontecimento, aquele cordeiro, foi um marco acontecido ali naquele momento, povo abençoado. Foi o momento da libertação do povo de Deus do Egito.
Aleluia. O que é importante? O que é que eu quero chamar a atenção? Pergunta é, cadê o teu sangue do cordeiro? Aleluia. Você está comendo pães ázimos ou com fermento? Você está bebendo o produto amargo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu queria que todos nós tivéssemos a resposta. Ou você está dormindo no sono da indolência. Você está se alimentando do mundo alegre e feliz, acreditando que esse é a melhor fase da sua vida, esse é o melhor momento, a minha vida está estourando. Eu estou bem, dinheiro no banco, estou cheio, o povo vai em cima de mim, me contratando, me chamando, minha vida está uma maravilha. Ou você está comendo pão sem gosto. Ou você está se alimentando das ervas amargas, comendo o cordeiro. Veja só, que próximo horário da meia-noite ele receber uma instrução. Isso é o que está acontecendo aqui agora. O mesmo que deu a instrução para ele está dando a instrução para nós. Aleluia. Então ele disse, é estatuto perpétuo, é estatuto para sempre. Então hoje ele foi em Israel e quando ele chegou lá acontece uma coisa muito importante. Quando dá um mês antes da Páscoa, eles começam a se preparar. Uma das coisas principais que eles fazem nas casas em Israel, eles tiram tudo que o fermento foi tocado, que tocou. Se ele pegou num pão com fermento e tocou nisso aqui, isso aqui está contaminado. Eles tiram tudo, um mês, eles começam um mês antes daquele grande dia, joga tudo fora. Ah, mas eu comprei essa televisão tem 10 dias, está novinha, zerada, ele joga fora. Eles dão um limpa na casa, às vezes a casa fica zero, não tem nada. Tirou os móveis todos, sofá, geladeira, micro-ondas, joga tudo no lixo. Porque foi tocado pelo fermento. Ele joga fora. Porque ele sabe que se aproxima daquele momento do horário da meia-noite que você não pode ter fermento. Isso quer dizer alguma coisa para nós? Isso não está dizendo alguma coisa para nós? Aquele dia é o dia da libertação. Aquele dia é o dia que eles foram libertos do Egito. Aquele dia é o dia que o cordeiro morreu. É o dia que eles ouviram a instrução e eles fizeram fielmente como lhe foi ordenado. Essas mesmas instruções lá estão sendo dadas aqui agora para nós. Para nós. Essas mesmas instruções lá estão sendo dadas para a igreja aqui agora. Para a igreja. As mesmas instruções. Aleluia. Glória a Deus. Tudo, absolutamente tudo que era tocado, eles limpavam da casa e jogavam fora. Tudo que continha fermento, tudo que tocou. Naquele mês, o profeta do Senhor disse que toda vez quando era uma Páscoa, era um mês todinho comendo pão sem gosto. Ele era ruim naquele tempo. Ele nem tinha entendimento do que estava acontecendo. E aí ele falou assim, não, o Senhor está nos dando uma oportunidade de começar. Os próprios israelitas dando uma oportunidade de começar de novo. Sem fermento, sem problema, sem nada. Então, qual é a lição para nós aí? Qual é a lição para nós? Povo abençoado, há uma perseguição, há um sofrimento, há uma angústia. Então você tem que engolir as ervas amargas atravessadas aqui na garganta. Nesse tempo. É por isso que ele disse paciência e perseverança. Ele disse assim, olha, como tu foste paciente, como tu foste perseverante, eu vou te guardar daquele dia. Ele está dizendo, se você foi perseverante, porque era algo difícil, não era fácil para você perseverar, mas você perseverou. Então ele está dizendo, qual é a principal mensagem para a igreja, para nós aqui, para nós entender, para nós tirar do meio? Ele está dizendo, veja só, tira de dentro da igreja, tira de dentro da casa, aqui ó, tira o fermento,
Ele está dizendo que a casa fica vazia, porque tirou tudo o que contaminava a casa. Tudo o que era fermentado. Aleluia. Tudo foi arrancado, jogado fora, porque ele sabe da gravidade que é o horário da meia-noite. E eles começavam a fazer isso antecipadamente, eles se preparavam para esse horário da meia-noite. Enquanto nós estamos mergulhando cada vez mais na nojeira, próximo ao horário da meia-noite. A nossa alegria é que o Senhor trouxe essa instrução agora para nós fugir da situação que está vindo aí, para nós fugir disso aí. Ele está dizendo, sai fora desse lugar. Se desapegue desse mundo. Se desapegue das coisas que você tem. Não fique com aquilo fixado dentro do teu coração. Não estou mandando tu pegar e jogar no lixo, não. Mas tem coisas que não traz edificação, crescimento, santidade, justiça na tua vida. Para que tu vai querer isso na tua casa? Se isso não traz isso, traz outra coisa. Tira o fermento que te contamina. Traz maldade, traz mentira, traz engano, traz trapaço. Joga isso fora. Joga isso fora. O horário da meia-noite falta 1 minuto para meia-noite. O Messias está vindo. Certifique de que você se limpou o teu coração, tirou as imundícias de dentro dele, para que o sangue de Jesus possa ser selado lá dentro. E quando o anjo da meia-noite passar para destruir, nós estejamos protegidos. Aleluia. Glória a Deus. Temos que tirar o fermento maligno do nosso coração, povo abençoado. E olha, deixa eu dizer uma coisa que acontecia em Israel. Israel naquele tempo, eles trabalhavam fazendo as pirâmides. Os israelitas eram os próprios fabricantes. O Egito construía as pirâmides, mas os escravos que trabalhavam na construção das pirâmides eram os israelitas. Eles trabalhavam pela alimentação do dia. Então, quando ele trabalhava, ia sofrendo, chegava em casa à noite, chegava bem assim, ó. Era de barra de pau, de taca. Enquanto nós dizíamos assim, nós estamos vivendo um tempo muito bom, porque não há mais escravidão, não há mais aquilo. Só que o diabo te escravizou aqui. É aqui que ele te escravizou. Tu não está de barra de pau, mais de taca, disso daquilo, mas tu está escravo aqui. Então eles viviam debaixo de pau, todo latanhado as costas, sofrendo, para ganhar o ganha-pão no final do dia e levar para a família. Chegar lá, eles tinham que dividir com os filhos e com a esposa. Todo tremendo. Sabe o que aconteceu? Quando o Senhor libertou eles, que eles descobriram que eles tinham que comer pão sem fermento, porque aquele pão que eles comiam era com fermento, quer dizer, tinha gosto, era delicioso. Então, quando eles caíram no deserto e descobriram que o pão lá era sem fermento, tremeram mais ainda, acharam ruim, não gostaram. É justamente o que essa geração está fazendo. O diabo está nos enganando pelo estômago. Eu só quero comer se for isso. Eu não como qualquer coisa. Você é guiado pelos seus desejos. E você sabe que os desejos da tua carne que te aprisionou e que disse que você não pode comer isso, você não come aquilo, você só come o que você gosta, esse desejo maligno, é uma corda que te arrastou e te encorou e te amarrou. Tu está agarrado, travado e amarrado no inferno, que tu só vai sair de lá no dia que tu comer o que aparecer e agradecer. É o dia da tua libertação. Glória. Aleluia. Então lá eles começaram a murmurar e começaram a gritar e dizer: Senhor, o Senhor tirou nós lá das panelas de carne do Egito, que nós comíamos muito bem, e veio matar nós de fome aqui nesse deserto. Não quero comer mais esse maná sem gosto, não. Eu quero comer carne. Isso demonstra que eles não eram um povo espiritual. Porque eles desejavam, eles viviam pelos desejos. Mas aquele que come o pão asmo, o pão não tem gosto. Você não tem que escolher. Se você escolhe viver pelos desejos, você está dizendo que escolheu pelo diabo. Você entrou no ralo e desceu e foi parar naquela fossa quente lá no inferno. Você está ancorado lá. Você não pode viver pelos desejos. O Senhor disse que nos dá o que nós
precisava, o que era necessário. O que é necessário, não o que você deseja. Se tiver o que comer, seja feliz. Não, mas eu só como se for isso, não como aquilo não. A glutonaria é um dos pecados mais terríveis que vai matar essa geração. Nossa, é um dos pecados mais terríveis. Porque ele falou assim, ó, bebiam, comiam, casavam, se davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a dor. Glutonaria, pecado sexual, estão totalmente um ligado ao outro. Quando você come demais, os seus hormônios aumentam. O seu nível de sensibilidade fica apurado. Você, você é uma vida vazia, sem sentido. Você só vive pensando no pecado sexual. Por quê? Porque é um seco, não tem nada dentro de ti, então é um vazio. E como nós somos criados para adorar, a única coisa que você faz é o quê? Você quer adorar o pecado sexual. Porque não tem Deus. Nesse tempo presente não existe Deus. Deus se manifestou agora e as pessoas que dizem que conheciam Deus dizem assim: Deus não está aqui não. Não é isso aí não é Deus não. Eles não reconhecem quem é o Senhor. As características da identificação de quem é o Senhor foi dado aqui um ponto. Mas são muitas nas Escrituras. O Senhor se revelando para nós aqui. O profeta do Senhor sempre fala isso. O Pai está me revelando através dos milagres. O Pai está me revelando através disso. O Pai está me revelando através daquilo. O Pai está me revelando. Não pode receber a mensagem se não receber o mensageiro. Aleluia. Tem gente que vem aqui e fala assim: tem como eu ficar ouvindo aí as instruções desse ministério, mas eu quero ficar aqui na minha igreja. Tem como? Isso não é característica da igreja tola? Está amarrado e ancorado lá, na apostasia, e não consegue sair. Como é que você sabe que aí é um lugar terrível, que não era para você estar aí? Você sabe que Deus tem uma agenda aqui na terra, você sabe que Deus está falando aqui agora, e você continua aí. Você tem que falar: eu quero ficar aqui, eu fico só ouvindo as instruções e eu fico aqui. Aleluia. Então, como abençoado, certifique-se de que você se livra do fermento. Certifique de que você se livra daquilo que vai lhe atrapalhar a entrar. E eles se livraram lá. Ele foi usado como exemplo. E uma das coisas que aconteceu lá é que eles foram vigilantes, eles ouviram o Senhor. Eles comeram o cordeiro, que é o que nós estamos comendo agora, a palavra do Senhor. Eles comeram pães ázimos, eles não viviam pelos desejos, era pelo Espírito. O Espírito não tem prazer, não tem desejo, não é carne. É comando, é convencimento, é entendimento. Aleluia. Aleluia. Quando estiver se aproximando da hora aí, tu dá um alerta aí. Aleluia. Então veja só. O pães asmo, o pães sem fermento, esse é o comando que o Senhor está dando para nós aqui agora. Lá no Egito eles morriam de barra de pau, igual eu acabei de falar, para comer uma comida no final da tarde com fermento, por causa dos desejos. Mas quando chegou no deserto que o Senhor veio dar os pães asmos para eles, acharam ruim, não acharam bom não. Mas na hora de se livrar, eles comeram. Por causa de quê? Do medo. Ele falou: ele vai matar os primogênitos. Então ele disse: vamos comer aqui. Quietinho, caladinho. Era isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. Amém? Então veja só, onde é que isso reflete dentro da igreja? Aonde isso reflete dentro da igreja? Isso reflete, sabe de quê? A igreja desse tempo presente está ligada totalmente a dinheiro. Fala assim: vai acabar, não tem dinheiro, não tem fundo, não tem nada para essa igreja, para tu ver se ele não fecha a porta. Não vou mais não. Ou seja, tenha certeza de que você se livra desse fermento. Aí, o que acontece? Entra uma irmã na igreja e a irmã começa a dar um dízimo alto, mas a irmã anda parecendo uma árvore de Natal e o pastor não tem coragem de repreender porque o dízimo dela é gordo.
ela é um péssimo exemplo para a igreja e o pastor não fala nada. Não, irmãos. Aí ele começa já a distorcer a palavra. O endemoniado começa a pregar a doutrina do diabo aqui, distorcendo a palavra. Não, irmão, é porque é assim. Não pode ser assim, tem que ser com amor. Senão o povo vai correr tudo. Senão o povo vai correr tudo. Não pode ser desse jeito duro, não. E aí aquela irmã começa logo a estar... Tu só vive no escritório do pastor. Pastor, isso você precisa de quê? Então os irmãos começam a olhar e falam assim, esse negócio não está certo. Quando pensa não, as irmãs começam a botar gasolina no carro do pastor. A mulher do pastor começa já a ficar desconfortável com aquela situação. Por quê? O pastor está sendo bem tratadinho pela uma ovelha gorda. E os irmãos lá, esse negócio não está certo. A miserável da carne entrou em cena dentro da casa do Senhor. Tenha certeza de que as igrejas de hoje se livram desse fermento. Vão trabalhar. Esquece o dinheiro de igreja. Tenha certeza que se livre, porque no horário da meia-noite, ele vem. Aí tu vai conhecer a outra face do Senhor Jesus. O outro lado dele. O lado terrível dele. Então você vai descobrir que você vai chegar lá, eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz milagre, eu fiz isso e aquilo. Ele, afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Vós são praticadores da iniquidade. O que é iniquidade? Pecado da carne. Não, irmão, não pode ser assim não, tem que ser, a irmã é nova, não pode falar. Foi para isso que o profeta do Senhor entrou na terra, para acabar com essa palhaçada na casa de Deus. Aleluia. Então a igreja de hoje se vendeu para o estômago. A igreja de hoje busca um outro Espírito Santo, um outro Evangelho. Ela paga. Ela é a igreja tola. É a que compra o azeite. Ela vai lá e paga num curso. Ela paga um vidrinho de óleo para poder ter uma unção. Paga uma madeira, um trem, seja lá qualquer objeto que essas igrejas estão vendendo aí. Então a unção delas é paga. É paga. Então o Senhor falou que a virgem sábia foi justificada por falar para elas, não, nós não vamos dar do azeite. Vá procurar os que vendem. O Espírito Santo, ele não é comprado, ele é dado. É isso que está acontecendo aqui agora, quando nós estamos ouvindo a instrução diretamente do céu, o Senhor está te preenchendo e te dando instruções futuras para que você venha se preparar em santidade, em retidão, para que naquele momento terrível o diabo passe longe de você. Ele faça curva. Quando ele vê, porque se tem uma coisa que o diabo tem medo, chama-se santidade. Sabe que o diabo tem medo é de gente reta. Gente verdadeira, gente justa, gente honesta, que tá com o Senhor e não abre nem por nada nesse universo. Aleluia. Aleluia. Então ele foge disso aí. Ele tem medo, ele sai voado. Aleluia. Então nós vemos que essa é uma das características dessa igreja desse tempo presente ter caído. Dessa igreja desse tempo ter caído. Separação, o pastor casa com a irmã do banco, larga a mulher dele, porque a mulher dele já está uma senhora de idade, vai lá, casa com a novinha. Nós temos que ter ciência que nós nos livramos desse fermento na igreja. Esse evangelho maligno distorcido que só sabe agradar o meu desejo. Esse evangelho satânico desse tempo presente. É esse evangelho que Paulo falou, que nos últimos dias eles pregariam doutrina de demônio. É esse evangelho que Paulo falou também. Como que vocês estão correndo tão depressa para outro evangelho? Que ele disse que nem evangelho é. E vocês vão depressa, correm. Por quê? Porque é docinho, é bom para a carne, agrada. Ele disse, mesmo eu, que preguei para vocês o evangelho certinho, se eu pregar diferente, eu sou um maldito. Se vir um anjo do céu e pregar diferente do que eu preguei,
É maldito esse evangelho. Então nós estamos debaixo de um evangelho de maldição. Porque ele está aqui, esse evangelho caído, esse evangelho da carne. O evangelho de Satanás. Aleluia. Então, povo abençoado, nós temos que nos alimentar do pão aso. Do pão aso. Nós temos que certificar de que nós tiramos o fermento da nossa vida. Tira o fermento do teu coração. Isso nós já sempre falamos aqui, que uma das características mais terríveis desse tempo presente é porque o sono em que nós estávamos fez com que nós nos iludíssemos, nos aprisionássemos, nos amarrássemos em algumas coisas terrenas. Deus está dizendo que não tem como você iniciar uma nova vida com a velha junta. Porque as pessoas que vão jogar as coisas que estão contaminadas dentro de ti fora, jogar no lixo, isso significa que ele quer começar uma nova vida. Eles não olhavam para valor. Eles não olhavam para valor. Não, mas isso aqui é muito caro. Joga fora. Aleluia. É muito precioso. Joga fora. Jogava computador, notebook, televisão, tudo no lixo. Armário, micro-ondas. A cozinha ia em peso pro lixo. Sofá. Aleluia. Isso em Israel. Isso é só um exemplo do que nós temos que fazer na igreja. Joga as imundícias fora. Joga a vida do velho eu no mato. Ele não vai entrar. No horário da meia-noite que está chegando, veja só. Aleluia. Esse é um horário terrível. Esse é um horário muito terrível. Aleluia. Vamos nos certificar de que nós estejamos do lado de dentro. Vamos certificar disso. Não deixe que as loucuras desse tempo presente, porque os 3 características que eu falei aqui, comida, bebida e pecado sexual, negócio, plantar, colher, vender, são características da igreja que vai entrar no terror da tribulação, que é esse tempo presente que está acontecendo. Então nós já estamos enxergando e vendo tudo isso, nós devemos jogar isso no mato. Joga tudo no lixo. Tudo. Paulo falou que esse mundo era comparado a bosta em relação ao céu. Significa que isso aqui é uma privada, que as pessoas ficam se lambuzando e entrando para dentro. Porque amam isso aqui e trocaram o céu. Que eu não sei quantas vezes, milhões de vezes, não tem comparação com esse lugar aqui. E aqui é um estalar de dedo. É um momento em que tua carne te arrasta para toda a eternidade no inferno. Veja outra coisa muito importante, povo abençoado. Nós temos que tomar cuidado com uma das coisas que acontece muito dentro da igreja e hoje não tem repreensão para isso. Não tem repreensão para isso. O que acontece dentro da igreja? Aquela irmã que chegou semeando o diabo na igreja, porque o pastor não tem autoridade. Se tem um irmão que quer ajudar na igreja, quer ajudar melhor, doutrine ele no Espírito Santo. Porque você doutrina ele no Espírito Santo e deixa ele ajudar da forma com que ele quiser, mas desde que ele esteja no padrão do Senhor. Ninguém está proibindo ninguém ajudar a casa de Deus. Mas desde que você ajuda na casa do Senhor e o pastor baixa a guarda, porque você vê que você está dando um dízimo alto e ele tem medo de perder aquele dinheiro, aí então você entrou no outro evangelho amaldiçoado. Aí então a irmã começa, aí então a igreja já começa a ver que aquela irmã que dava aquele dízimo, aquela irmã começou a botar gasolina no carro do pastor. Começou a ligar para ele e perguntar: pastor, como é que o senhor está? O senhor está bem? Ou então o pastor liga para ela: como é que você está hoje? Como foi o trabalho? Então você começa a ver há um pecado sexual voando no ar. A igreja está totalmente olhando, vendo aquilo ali. E dizendo: o que está acontecendo com a casa do Senhor? Foi aí que a igreja caiu, povo abençoado. Foi aí que a igreja caiu. Foi aí que a igreja caiu nessa loucura. Então o pastor já começa a dizer assim: eu acho que eu vou comprar um lote, fazer uma igreja maior. Está entrando, menino. Fazer uma igrejona grande. Tenha certeza de que nós se livramos desse fermento. Não vai entrar no céu. Não vai entrar no céu com esse fermento. Essa igreja desse tempo presente está totalmente fermentada, com um pecado maligno dentro do coração de cada um deles. Não vai entrar. Se você não se livrar disso aí, você não vai entrar lá. Aleluia.
O pastor, ele tem que tirar o fermento da igreja. Ele tem que limpar a igreja. Ele é o que é o responsável pelas ovelhas. Não só da igreja, mas das ovelhas também. É por isso que ele tem que tratar a igreja na doutrina do Espírito Santo, para que a igreja seja santa. Para que a igreja seja... Ah, mas esse pastor só fala de roupa, fala de brinco, fala de não sei o quê. Fala... Essa igreja não é boa não presta não. A igreja por lá é uma igreja mais confortável, tem ar-condicionado. E lá não fala disso, lá deixa tudo a gente fazer o que a gente quer. É por isso que lá está lotado. Porque eles amam as coisas desse lugar que agrada a carne. O que adianta, moço? Nós estávamos aqui e eu pegar e falava assim, não, seu Adailton, você pode fazer isso, não tem problema. Ô, Davi, você pode fazer isso, não tem problema. Além de eu levar um nível de arrebentar com a minha vida toda a eternidade, numa dor e um nível de juízo tão profundo, ainda vou levar todo mundo para o inferno. Todo mundo para o inferno. Se eu disser uma coisa dessa, nós devemos andar em santidade e reverência diante do Senhor, é andar totalmente livre desses fermentos que entrou na igreja. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. É isso que o evangelho do diabo prega. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Então, povo abençoado, desde Gênesis até Apocalipse, o que ele está querendo dizer é justamente isso. Justamente isso. Ele está dizendo que tem uma porta aberta aqui. De Gênesis a Apocalipse. Mas tem um momento em que a porta é fechada. Tem um momento em que a porta é fechada. Nós aqui atrás, nós estávamos vendo que a porta estava fechada. Todo mundo angustiado, ó, estrangulado. Falando, Senhor, o que aconteceu com a tua igreja? Os pastores se tornaram soberbos. Se tornaram adúlteros. Se tornaram mentirosos. Se tornaram gananciosos. O que está acontecendo com a tua igreja, Senhor? Nós já estávamos por aqui, ó, pendurados no pescoço, sufocados. Até quando o Senhor entrou em cena. Isso me lembra o justo Ló, orando e pedindo, Senhor, me ajuda aqui que eu não estou dando conta mais. Então ele mandou os dois que estão aqui. Mandou e entrou e meteu, sapecou fogo naquela cidade. Queima tudo. Tira, sai, vai. Vou queimar tudo. Ainda tem alguma coisa teu aí? Não, tem. Então sai, vai. Me diz uma coisa, eu queria perguntar para vocês. Qual foi dos fermentos que Ló levou com ele? Você acha que ele vai começar a nova vida lá com e o meu gado vai morrer? Ló era rico. Muito rico. Ele se separou de Abraão porque ele tinha um monte de gado, um monte de ovelha. Ele falou, os pastores começaram a contender e brigar uns com os outros. Porque, olha, nós somos parentes, Abraão falou. Olha para um lado, olha para lá, olha para cá. O lugar que você escolher, você pode ir. Para que nós não haja contenda e desentendimento entre nós dois, nós vamos nos separar. Muito animal. Falta com 6 minutos para o clama da meia-noite. Muita riqueza. Então ele era muito rico. Mas no dia que ele saiu de Sodoma e Gomorra, não levou nada. A mulher tinha um fermento aqui dentro, olhou para trás. A mulher tinha um fermento aqui dentro, olhou para trás, por isso que eu estou falando para nós aqui. É aqui dentro o teu fermento. Ele pode ser um material, mas está incrustado dentro do teu coração. Certifique de que a casa esteja limpa. Certifique de que o coração está limpo. A hora, o anúncio da vinda do Messias está sendo dado. A preparação está aqui. Nós estamos preparando a igreja. O Senhor está preparando a igreja. Nós temos a Rádio Rei do Senhor. Nós temos as mensagens dos nossos canais, que é uma preparação em alto nível. Nunca visto palavra como aquela. Quando os da igreja da semente do diabo vê lá e diz assim, né? Acho que isso aqui não é Deus não. Porque eles nem sabem quem é Deus. Já se misturaram tanto com Satanás que eles não sabem mais o que é certo e o que é errado. É por isso que as ovelhas novas é difícil elas discernir. Porque eles vêm uns lá pregando, não, é assim, é por aqui. O diabo, ele tem um conhecimento do bem e do mal, e a pitada que ele bota é muito pequena, que ninguém diz assim, não é possível, Deus não vai me julgar por causa disso. Vai!
Aleluia. A pitadinha dele é muito miúda, muito pequena. A pitada maligna dele. Ele não cria um evangelho. Ele pega o de Jesus. O evangelho de Jesus. O diabo prega o evangelho de Jesus. Mas com a assinatura dele lá embaixo. É por aqui, meu filho. Não é por aí. Jesus disse que por aí, esse tal de caminho estreito é muito difícil. Vem por aqui que é mais fácil. Corta caminho. Por que tu acha que tem tantas religiões hoje? Por causa do corta caminho. Ninguém quer pegar o estreito de frente, bater de cara. Ninguém quer ser moído. Não, vai machucar a minha cara. E se nós não pegar essa unção agora, a unção do horário da meia-noite, a unção que faz com que nós suporte o terror que vem aí, você não vai entrar. A unção básica, a igreja tola tem. A unção básica. Mas o básico não suporta o sofrimento. Na hora da lapada, ninguém corre. Sai correndo. É a hora que nós temos que aguentar. Partir para cima. Então nós estamos, olha bem para cá, olha bem para cá. Nós tem, para nós finalizar aqui. O ensino é longo, o ensino é longo. Nós tem um azeite que está sendo dispensado para nós aqui agora. O azeite. Aleluia. Nós estamos recebendo um azeite. Um azeite para nós suportar o horário tão terrível. E cada vez que você pega um azeite melhor, o fogo da tua lâmpada é mais forte. É mais nítido. Então esse fogo, se ele clareia mais, você consegue enxergar o caminho com mais facilidade. Ele tem um tropeço, ali no passo, vindo por aqui. Você consegue enxergar os tropeços e você começa a tirar. Por causa do nível de fogo que você tem, o nível do azeite. E o pavio da tua lamparina, ele produz um fogo. Ele não vai produzir um fogo cheio de fumaça preta, não, que é o evangelho caído do diabo. Porque você sabia que aí há outro fogo sendo queimado? Há duas candeias sendo queimadas nesse tempo presente. É um fogo das trevas e um fogo de Deus. E aí você vai falar, não, mas é muito parecida. E é mesmo. É por isso que traz confusão na cabeça das pessoas. É por isso que ele falou que um dos segredos para você entrar é discernir entre a tola e a sábia. É discernir entre o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da santidade, o Evangelho da justiça e o Evangelho mentiroso. Que de Deus é amor. Não precisa se preocupar não. Deus sabe o que tu tem lutado para poder sair desse pecado. Você acha mesmo que Deus é conivente com o pecado? Você acha mesmo que Deus diz assim, não, eu entendo. Você acha que Deus entende o pecado? Se Deus te deu uma ordem para tu sair do pecado, número 1, isso significa que você pode sair. Como é que Deus vai falar, sai do pecado, se eu não dou conta? Não, pastor, eu não dou conta, é um negócio muito difícil. Tu não quer sair, tu não sai, fica aí. Não vem com essa conversa de não dou conta não. Se Deus falou para tu sair, é porque tu dá conta de sair. É porque ama o pecado, gosta demais dele. É o pecadinho de estimação. Só esse. Será que não tem como eu ficar só com ele não? Ele é simplesinho, acho que não mata não. Mentirinha branca que só ajuda. Não maltrata, não machuca, evita até problema. Essas aí vai fazer com que você trave na porta e você não entra. Aleluia. Então, como abençoado, nós devemos se atentar para isso. Cuidado com o fermento. Vamos comer o pão sem defeito. Para de comer porcaria do mundo. Quando ele falou, joga os fermentos fora, quer dizer, aqueles fermentos velho você estava inchando, só inchando. Cheio de fermento. Ele está falando, tira essa nojeira de ti. Nós devemos jogar isso fora, jogar tudo fora. Não serve, não traz edificação, não traz crescimento, não traz melhoria. Só traz contenda, confusão, disputa, intriga, inveja, cobiça. Aleluia. Aleluia. Então vamos orar, boa pessoal, vamos orar. Vamos sair desse falso evangelho. Vamos ouvir a trombeta de Deus que está soando. Vamos colocar nossa vida em dias. Vamos tirar os pequenos fermentos do nosso coração. Eles não vão entrar no céu.
Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua justiça. Muito obrigado, papai, por o Senhor ter trazido a instrução no nosso coração de como aconteceu no passado, como trazendo para nós refletir a nossa vida e retirar as nojeiras que nós já implantamos dentro de nós. Retirar aquelas que estão incrustadas no nosso coração e ficadas como raiz no âmago do nosso coração. Senhor, o sangue de Jesus é poderoso para arrancar toda a nojeira dentro de nós pela raiz. A partir de hoje, Senhor, nós vamos nos desfazer dos lixos desse mundo que estão sendo entulhados dentro do nosso coração e deixar ele limpo para que o Senhor possa habitar. Então nós vamos colocar o céu dentro de nós, meu Pai. Por favor, Senhor, dai-nos força, envia o Teu Santo Espírito para que possa nos convencer, envia o Teu Santo Espírito para que possa nos conduzir, envia o Teu sangue para que possa nos lavar, em todos os momentos que nós cometemos um pecado involuntariamente ou até mesmo involuntário, Senhor. Que o Senhor seja misericordioso com nós. Pai poderoso, por favor, tenha de misericórdia. Cuida, papai. Esse é um momento muito terrível, Senhor Deus Santo Poderoso. O Senhor possa nos ajudar e que o teu alto nível de poder, que o teu poderoso sangue, a tua poderosa unção em porção dobrada e triplicada esteja sobre a tua igreja santa, no mais sagrado e poderoso nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Shalom.